Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 com o professor Humberto. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma correção da atividade páginas 120, 121 e 122. Tá? Procurem aí o módulo de vocês e acompanhem a nossa correção. Na primeira questão, nós temos o seguinte: os triângulos ABC e EFG são congruentes? Justifique a sua resposta. Se eu olhar para o triângulo ABC, os ângulos são 48, 72 e 60. Se eu olhar para o triângulo EFG, os ângulos são 48, 72 e 60. Os lados correspondentes, AB e EF, né? O lado AB é 2,9 e o EF é 5,8. Isso quer dizer que o EF é 2 vezes maior do que o AB. Tá? O EG é 2 vezes maior do que o AC e o GF 2 vezes maior do que o BC. Isso torna esses triângulos congruentes? A resposta é não. Apesar dos ângulos internos terem a mesma medida, mas as medidas dos lados são diferentes, tá? Então, os dois triângulos são apenas semelhantes, não esquecendo. E a razão de semelhança, no caso, é 2, porque os lados do triângulo maior é o dobro do triângulo menor. A razão entre o maior e o menor vale 2, tá, turma? Então, eles não são congruentes. São semelhantes, mas não congruentes, tá? Segunda questão. Em cada item, escreva o caso que garante a congruência entre os triângulos. Então, em todos os casos, os triângulos são congruentes. A gente só vai definir aqui quais são o caso, tá? No item A, nós temos um lado com a mesma medida, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado aqui, ó. Lembra que oposto é o que está de frente, o que se opõe, tá bom? Então, o caso aqui é lado, ângulo e ângulo oposto, tá? LAAO. Se vocês observarem lá na nossa última aula, nós teremos esse caso aí de congruência entre triângulos, lado, ângulo e ângulo oposto. Já no item B, nós temos um ângulo com a mesma medida e dois lados desse ângulo também com a mesma medida. É um ângulo entre dois lados, ou seja, é o caso LAL, um ângulo entre dois lados, tá? Isso aqui garante que os triângulos sejam congruentes. No item D, os três lados possuem a mesma medida. Aqui, ó, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. É o caso mais fácil de congruência, que é o lado, 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 LLL. No item E, nós temos um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado. É o mesmo caso do item A, né? Um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado. É o caso LAAO, lado, ângulo e ângulo oposto. No item C, nós temos aí um ângulo com a mesma medida, um lado com a mesma medida e o ângulo com a mesma medida. É um lado entre dois ângulos, tá certo? Um lado entre dois ângulos. Então, é o caso ALA, um lado entre dois ângulos. Isso garante que os dois triângulos são congruentes. Terceira questão. Os triângulos que compõem cada uma das figuras são congruentes. Ou seja, esse triângulo 1 é congruente ao 2 e esse triângulo 3 é congruente ao 4. Escreva uma expressão que determine o perímetro de cada um desses triângulos. O perímetro nós sabemos que é a soma de todos os lados, no caso do triângulo, tá bom?
Perímetro do triângulo 1, nós vamos somar essas três expressões aqui. Na hora de somar, eu somo letra com letra, ou seja, 2x mais 2x, que dá 4x. 15 mais 1 dá 16, mais 4, 20. Tá certo? Eu somo letra com letra e número com número. Tá bom? No triângulo 2, notem que está faltando aqui a medida de um lado. Tá certo? Quanto é que vale a medida desse lado? Para saber a medida desse lado, eu vou me orientar pelos ângulos, turma. Tá certo? Por exemplo, esse ângulo com o tracinho, o lado que está de frente a ele, vale 15. Então, esse ângulo aqui com um tracinho, o lado que está de frente a ele, também mede 15. Só que aqui não tem 15, está representado por uma expressão, 3x mais 3. Né? Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, porque são opostos pelo vértice. Então, esse lado vale 12 e esse aqui também vale 12. Só que está aqui escrito na forma de expressão. Tá? E o que sobra é esse ângulo e esse ângulozinho aqui. Então, de frente a ele é 2x mais 1. Então, oposto a esse ângulo aqui também será 2x mais 1. São congruentes, têm a mesma medida. Tá? Calculando o perímetro do triângulo 2, primeiro a gente soma as letras. 2x mais 3x dá 5x. 12 mais 3, 15, mais 1, 16. No triângulo 3, só tem um valor de x nas três medidas. Tem dois valores de y, então y mais y, 2y. E um valor numérico que vale 20. Então, x mais 2y mais 20. E no triângulo 4, 2x mais y e 25 mais 5, que dá 30. Essa é a expressão que representa o perímetro do triângulo 4. Tá bom? No item B, calcule o valor de x na figura A e o valor de x e y na figura B. Coloquei a figura aqui para a gente se orientar. Tá? Com relação a esses dois ângulos aqui que são opostos pelo vértice, que eu falei lá antes, isso torna esses dois lados com a mesma medida, congruentes. Ó. Então, 2x mais 4 é igual a 12. Nós temos uma expressãozinha aqui do primeiro grau. Tá? 2x mais 4 é igual a 12. Passa esse 4 para o segundo membro, ele passa negativo. 12 menos 4 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, x igual a 4. Na figura B, se orientando pelos ângulos, tá bom? Nós teremos o seguinte. Ó. Esse ângulo aqui é congruente a esse. Tá certo? Eles são o que a gente chama de alternos internos. Vocês já estudaram isso aqui esse ano, tá? Esse ângulo aqui, o lado que se encontra de frente a ele é 20. E esse ângulo aqui, o lado que se encontra de frente a ele, é 2x mais 5. Então, 2x mais 5 é igual a 20. O 5 que está positivo passa negativo. 20 menos 5 dá 15. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. 15 dividido por 2, 7,5. Se orientando por esse ângulo com tracinho aqui, quem se encontra de frente a ele é x mais y. E esse aqui, quem se encontra de frente a ele é 25. Então, x mais y é igual a 25. Como nós já encontramos o valor de x, então 7,5 mais y igual a 25. Esse 7,5 que está positivo passa negativo. 25 menos 7,5 dá 17,5. Tá? Portanto, x é 7,5 e y é 17,5. Tudo em centímetros. Quarta questão. Determine a medida dos ângulos internos dos triângulos ABC e DEF. Primeiro, turma. Se vocês observarem os dois triângulos, eles têm as mesmas medidas de lado. Um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos. Isso é o suficiente para a gente determinar que esses triângulos são congruentes. Tá certo?
Se são congruentes, então os ângulos internos também têm a mesma medida, tá bom? Então veja só, de frente para o lado de 3 tracinhos, oposto a ele, é o ângulo de 105. Então aqui também, tá? De frente ao lado de 3 tracinhos, o ângulo é 105. De frente ao lado com 2 tracinhos, o ângulo oposto é 18,05. Então aqui também. O ângulo de frente ao lado com 2 tracinhos oposto também é 18,05 graus. Como é que a gente descobre o terceiro ângulo que está faltando? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre 180 graus, tá bom? Então, nós vamos somar esses dois e observar o quanto falta para 180, tá? 105 mais 18,05 mais C igual a 180. 105 mais 18,5 dá 123,05. Então, 180 menos esse valor dá 56,95 graus, tá? Então, esse ângulo C vale esse valor. E o ângulo F, que tem a mesma medida, também tem esse valor, 56 graus e 95 centésimos. Tá? Quinta questão. Marisa desenhou um triângulo e em seguida traçou a altura AD. Ela desenhou um triângulo ABC e traçou uma altura AD, relativa ao lado BC. Por fim, indicou algumas medidas nesse triângulo. A medida do lado AC vale 4. A medida do lado BC também vale 4, só que quando foi traçada a altura, essa altura ficou dividida em duas partes iguais, pela metade, 2 e 2. Isso só ocorre em dois tipos de triângulo. No triângulo isósceles ou no triângulo equilátero. Tá? Se esses dois lados aqui são iguais, se foi dividido ao meio, né, significa dizer que esses ângulos também foram divididos ao meio. Então, esse lado tem a mesma medida desse lado aqui. Tá bom, turma? Então, esse lado aqui também mede 4 centímetros. Ok? A medida do lado AB também é 4 centímetros. Por fim, o triângulo é equilátero, né? Aqui AB é 4, AC é 4 e o BC também é 4. Tá? O triângulo que Marisa desenhou é equilátero, isósceles ou escaleno. Definição de triângulo equilátero. Triângulo que possui os três lados com a mesma medida. Então, esse triângulo é equilátero. Definição de triângulo isósceles. Um triângulo que possui dois lados com a mesma medida. Esse triângulo tem dois lados com a mesma medida? Também tem. Então, ele é classificado também como isósceles. Tá? Cuidado! Todo triângulo equilátero também é isósceles. Tá? Mas o triângulo isósceles não é equilátero. Nem todo triângulo isósceles é equilátero. Tá bom? Cuidado com essa informaçãozinha aí. Sexta questão. Na figura a seguir, o ângulo E tem a mesma medida do ângulo F. E o lado AC mede 2 centímetros. Aqui. Determine a medida do lado BC, sabendo que o perímetro é 5,8. Somando os três lados aqui, o resultado dá 5,8. Se esses dois ângulos têm a mesma medida, o E e o F, significa dizer que esses dois ângulos aqui, internos do triângulo, também têm a mesma medida. Porque aqui é o quanto falta para 180 e aqui também. Então, esses dois ângulos, eu estou chamando aqui, representando pela letra alfa. O lado AC mede 2 centímetros. Tá?
Detalhe, se esses dois ângulos têm a mesma medida, os dois lados que estão opostos a esses ângulos também têm a mesma medida. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o lado AB também mede 2 centímetros. Tá? O perímetro vale 5,8. Isso quer dizer que somando os três lados, o resultado dá 5,8 centímetros. 2 mais 2, 4. 4 para 5,8 está faltando 1,8 centímetros. Significa dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles. Ele tem dois lados com a medida diferente, mas iguais. Dois lados com as medidas iguais, mas o terceiro é diferente. Tá bom, turma? Então, ele é apenas isósceles. Sétima questão. O triângulo DEF foi dividido por meio de rotação do triângulo ABC. Ou seja, esse triângulo ABC aqui foi rotacionado, foi girado, tá? Em relação a esse ponto O, tá certo? E o triângulo GHI foi obtido por meio de reflexão. Ele é um reflexo do triângulo DEF. É como se o triângulo DEF fosse colocado na frente de um espelho, tá bom? Em relação ao eixo E, os triângulos apresentados são congruentes? Justifique a sua resposta. Turma, quando eu pego esse triângulo e giro, faço um giro nesse triângulo em relação a um ponto, ou então obtenho o reflexo desse triângulo, todos os triângulos formados são congruentes, tá certo? Significa dizer que nenhum deles mudou a medida dos lados. Ele apenas foi girado e refletido, tá bom? Então, os três triângulos a seguir são congruentes, tá? Quem são os lados correspondentes e ângulos correspondentes, no caso? Que é o item B, né? Caso a resposta do item A seja afirmativa, quais são os ângulos e os lados congruentes desse triângulo? Quando a gente gira esse triângulo ABC em relação ao O, olha o que é que acontece. O ângulo A ele vai girar e vai aqui se tornar o ângulo F. E o reflexo do ângulo F é exatamente o ângulo G, tá bom? Então, A, F e G são congruentes, tá? Quando eu giro esse triângulo aqui, o ângulo B se torna o ângulo D, depois do giro. E o reflexo do ângulo D é o ângulo I. Então, BD e I têm as mesmas medidas. Tá certo, turma? Logo, C, E e H também têm a mesma medida. Com relação aos lados, os lados AB, quando eu giro, se torna o lado DF, tá certo? E o reflexo é o GI. Então, esses três lados têm a mesma medida, tá? O BC se torna o lado DE depois do giro. E o reflexo do DE é o HI. E, por fim, o AC, que após girar se torna o DE. E o reflexo dele é o GH. É esse aqui. Tá bom? Então, aí resolvida a sétima questão. Oitava. Sabendo que as retas RS são paralelas, responda as questões. Considerando os triângulos ABC e CDE, esses dois triângulos aqui, quais são os ângulos correspondentes? Turma, os ângulos A e E, esses dois ângulos aqui, eles são chamados de alternos internos. Então, os dois têm a mesma medida. Assim como os ângulos B e D também são alternos internos, tá? E esse ângulo aqui, esses dois ângulos,
são opostos pelo vértice, tá bom? Então, os dois triângulos têm os três ângulos com a mesma medida, tá? A e E são iguais, B e D são iguais, e os triângulos ABC e ECD são congruentes. Qual é o caso de congruência nesse caso, né? O caso de congruência, no caso, é o ângulo, lado, ângulo. Tá certo? Esse é um dos casos que pode aí afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Não basta ter só os três ângulos com a mesma medida. Isso não garante. Isso foi a nossa primeira questão da correção. O que garante esses dois triângulos serem congruentes é exatamente o lado AC ter a mesma medida do lado CE. Isso aqui foi o que garantiu a congruência desses dois triângulos. Essa é a resposta do item C, né? Sem informação sobre a congruência de um dos lados do triângulo ABC e CDE, seria possível afirmar que eles são congruentes? A resposta, não. Tá? O que torna aqui a afirmação verdadeira sobre a congruência é o lado AC ter a mesma medida do lado CE. Tá bom? Então, turma, essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês. Acompanhe aí a correção da aula no módulo de vocês e até a nossa próxima aula.